Então, pessoal, vamos dar sequência aqui na segunda parte dessa aula de introdução aí à pressão negativa. Agora a gente vai começar a parte mais importante, que eu julgo, né, depois de toda essa ciência aí que foi discutida, que é a configuração do aparelho, né? Então, a gente vai começar em relação aos tópicos gerais. Esses tópicos gerais, eles dizem respeito às variáveis no tratamento com a pressão negativa. A gente tem que definir essas variáveis pensando de acordo com as necessidades do paciente, da doença, o tipo e a forma da ferida. O processo de cura, então, ele pode ser influenciado pela variação desses parâmetros. A ampla experiência clínica, mas poucos ensaios clínicos controlados para apoiar a ideia de que ajustar as variáveis de tratamento possam minimizar complicações, mas a gente sabe aí na experiência clínica que realmente faz alguma diferença. Em relação às variáveis, quando a gente vai decidir como configurar o aparelho, não é simplesmente implantar no paciente, é a gente definir o nível de pressão, a fonte do vácuo, se o modo vai ser intermitente ou contínuo, do que a gente vai encher a ferida, se é de poliuretano, gaze, se entre a espuma aí que a gente vai pôr, existe alguma camada de contato, a gente vai colocar interpor, se vai usar reposição dérmica, se vai precisar proteger tecidos ou outros órgãos expostos, se o paciente pode vir a ter dor com a pressão negativa, o que fazer, as terapias auxiliares e outros pontos, como as novas tecnologias que a gente vai discutir mais para frente, como a microenxertia. Então, todas essas variáveis, elas atuam dentro da decisão de usar a pressão negativa. Então, a gente tem que estudar uma a uma aí para saber configurar. Não basta instalar e colocar menos 25, né? Então, a gente tem que saber aí o que a gente vai fazer, qual vai ser a proposta. Então, começando pelo mais simples, que é o mais óbvio, a terapia de pressão negativa se diz respeito, então, ao nível de pressão ou de sucção. A gente tem uma faixa aí efetiva de pressão de tratamento que vai entre menos 50 a menos 150, mas a gente pode ajustar essa faixa em várias circunstâncias. A distribuição dessa pressão, ela depende do contato direto entre o preenchimento da ferida e os tecidos da ferida. Tecido que não está em contato com o preenchimento não estará sujeito à força de sucção. Então, isso é importantíssimo. Se você comeu bola e esqueceu de colocar a espuma em algum lugar da ferida, ele não vai receber a pressão negativa. Se não pôs a espuma num cantinho ali, ele não vai receber a pressão negativa. É fundamental aí colocar em toda a ferida aí o possível, a espuma no caso, ou a gaze, mas você pode colocar aí uma camada de contato, algo entre, e essa camada ela diminui ligeiramente o nível de pressão que afeta o tecido. Tem que ter ciência disso também. Essa pressão ela vai ser discretamente menor pelo fato de ter colocado uma camada de contato. Um nível de sucção de menos 125, ele foi sugerido por muitos anos como a força de sucção ideal para a formação de novo tecido e limpeza de feridas. No entanto, foi verificado que a capacidade de variar a força de sucção pode ser útil em algumas circunstâncias. Por exemplo, paciente com dor e um tecido mal perfundido. Às vezes pode ser melhor colocar menos que menos 125 aí, Igor. Um valor mais positivo, né? Nem sempre pode ser tão extremo. Tem que avaliar a perfusão. Então, como eu falei há pouco atrás, o subcutâneo, ele é muito sensível à pressão e ele pode ficar hipoperfundido. E às vezes pode até evoluir para necrose por causa da pressão ser extremamente negativa. Então, os tecidos, eles variam a sua sensibilidade em relação à pressão. Indo aí de um extremo subcutâneo, que é muito pouco resistente, ou até o músculo, que é muito resistente, você consegue colocar pressões maiores e ele granula com exuberância. Então, existem alguns locais, como a gente conversou sobre os poros, existem locais que a pressão do tecido é positiva e não negativa. Então, a suposição, então, que algumas partes da interface da espuma ferida existem valores positivos, né? Então, foi pesquisado valores de pressão em relação à cicatrização de feridas com menos 25, menos 125 e menos 500, e sobre formação de tecido e granulação com outros valores, de menos 25 até menos 50. E o que foi visto? Se você usar uma pressãozinha pequena em menos 25, ela é pior
que usar menos 125. Então, existe uma tendência aí em direção ao 125 de melhora, né? Mas não é o 125 o melhor, a gente vai ver mais para frente. Nenhuma diferença nesse estudo aí foi visto quando usou menos 150, menos 75, menos 125. E foi visto que pressões tão baixas quanto menos 40 podem ser úteis em tecidos sensíveis e mal perfundidos. Esses níveis de pressão negativa demonstraram fornecer metade do efeito máximo do fluxo sanguíneo comparado a menos 125. Níveis de pressão negativa maiores que menos 80 raramente são necessários. Mas, quando você tiver a intenção de drenar exudato, então você vai usar menos 125. Então, o menos 125 aí, nessa sequência de ideias aqui, ele só deve ser usado quando a ferida é muito exudativa. Está exudando a valer, você usa aí o menos 125. Essa pressão pode ser usada para os primeiros dias para tratar a ferida, o menos 125, após os quais a pressão negativa pode ser reduzida conforme a quantidade de exudato diminui. Então, conforme a drenagem, você pode ajustar a pressão. Baixas pressões podem ser ineficazes, enquanto altas pressões podem ser dolorosas e podem ter um efeito negativo na microcirculação. Então, a gente escolhe geralmente entre menos 75 e menos 125. A gente usa ainda menos 125 por causa de estudos de 97. Então, é estudo muito antigo. O que foi visto, então? A melhor pressão em relação à contração da ferida, fluxo sanguíneo e formação de tecidos de granulação é a menos 80. Não é, então, a menos 125. A gente usa, então, a 125 na intenção de drenar. Parou de drenar, a ferida está tranquila, melhorou a infecção, meu objetivo é apenas cicatrização, vamos usar menos 80. Não precisa usar tanto. Então, por que a menos 80 é melhor aí que a menos 125, né? Conforme a gente discutiu no começo, na parte teórica, maiores valores de sucção, maior volume de área hipoperfundida. Não há diferença na redução da área da ferida quando a gente usa menos 50, menos 75 e menos 125. Pode ser assumido que uma redução da força de sucção selecionada de 125 para menos de 100 é pelo menos não prejudicial e protege o tecido mal perfundido. Então, você tem uma amplitude para usar. Você não precisa usar o extremo, que é o 125. Comparando com a pressão negativa vigorosa, então a 125, pressões relativamente moderadas contribuem para a cura da ferida via crescimento acelerado da granulação, aumento da produção de fator angiogênico e melhor deposição de fibra de colágeno. Atenção especial, então, quanto ao nível de pressão, deve ser feito quando há risco de isquemia, por exemplo, no caso de curativos circunferenciais, pacientes com doenças vascular, úlceras ou pé diabético, pacientes da plástica aí nos transplantes de perna fina, ou quando o paciente sentir dor durante o tratamento. Então, usou vácuo, sentiu dor, atenção, tem que diminuir a pressão. Está acontecendo isquemia na ferida por causa da pressão que está sendo utilizada. Nessas circunstâncias, então, um alto nível de pressão não deve ser aplicado por causa do risco de lesão isquêmica aos tecidos. Então, a gente tenta usar a menor pressão possível, aí mais próxima de 80. Então, 80 é a melhor pressão quando o objetivo é cicatrização e não apenas drenagem do exudato. Em resumo, a gente recomenda uma pressão então, de 75 a 125, mas considerações especiais devem ser levadas ao lidar com o tratamento de tecido sensível e mal perfundido e feridas altamente exudativas. Então, se estiver drenando demais, tente a apontar para o menos 125. Está doendo, o objetivo é só cicatrizar, tende a ir para o 80. Tudo bem, então, uma discussão interessante, né? A gente pensa que quanto melhor a pressão, maior a pressão, melhor o resultado, mas isso não é uma verdade. Então, é a primeira coisa aí, então, sempre tentar configurar em 80. A fonte do vácuo. Hoje a gente tem uma enorme variedade de dispositivos de pressão negativa. Tem os de bateria e tem os mecânicos. Todos esses dispositivos permitem que o paciente seja móvel, independente da sucção da parede do hospital,
na enfermaria e podem ser tratados por pressão negativa em uma configuração de atendimento domiciliar. Muitos pacientes nossos, atualmente, a gente implanta o curativo e manda ele para casa. Ele fica lá com o cachorrinho dele, né, o dispositivo aí, a fonte do vácuo, e ele vai levando dia a dia em casa, o que é até melhor aí para recuperação, autoestima, o paciente se sente melhor e tende a aderir mais ao tratamento. Algumas unidades de pressão negativa, então, elas se alimentam por bateria, usando um sistema de feedback controlado por computador, que esse sistema ele mantém a pressão selecionada, mesmo com pequenos vazamentos, garantindo a eficácia da pressão negativa. Esse sistema de feedback, ele não é implementado em todos os sistemas mecânicos, e ele garante a manutenção do nível de pressão selecionado, dando maior segurança ao paciente. Junto com isso, ele tem alarmes audiovisuais, que alertam a equipe e o paciente quanto a grandes vazamentos de ar, quando perde a vedação, quando a tubulação bloqueia por coágulos ou debris, ou quando de tanto exudar, enche o recipiente, ele dá um alarme nele, e daí a gente tem que trocar o reservatório. Essas unidades de terapia são projetadas para reduzir complicações e permitir que falhas sejam prontamente reconhecidas. Se o paciente é móvel, fontes de vácuos menores devem ser usadas, que podem ser facilmente usadas em uma alça sobre o ombro ou ao redor do pescoço, principalmente aí no tratamento ambulatorial. Alguns dos dispositivos menores são dispositivos de pressão negativa descartáveis, e eles produzem a pressão entre menos 80 e menos 125. Alguns desses sistemas de pressão negativa de uso único são descartáveis, então, e gerenciam o fluido da ferida através de uma combinação de materiais absorventes e filme altamente respirável. Então, uma boa parte do exudato aí evapora da ferida, o que não for evaporado, ele vai ser aspirado. Os sistemas tradicionais usam uma bomba alimentada por eletricidade para gerar essa pressão negativa. Desde 2010, então, a gente tem dispositivos portáteis que não precisam dessa bomba, então eles são mecânicos, e eles são muito leves, e eles conseguem gerar a pressão que a gente precisa. Mais para frente, a gente vai conhecer esses dispositivos. Hoje é apenas uma introdução. Em comparação, então, com o sistema elétrico, o sistema mecânico, em feridas menores, eles têm o mesmo resultado, só que eles são mais práticos de usar. Então, a gente tem que considerar aí o mecânico nas feridas menores. Tudo bem. Então, em relação à fonte do vácuo, a gente viu que não tem diferença. A gente só tem que considerar aí a drenagem e o tempo de uso para pensar se a gente vai usar o mecânico ou o elétrico. Então, eles são bem praticamente semelhantes, equivalentes. Outra dúvida importante aí, modo intermitente ou contínuo? 99% das vezes que eu vejo uma bomba de pressão negativa na enfermaria, eu vejo ele em modo contínuo, né? Então, a gente vai entender por que está sendo feito assim e que nem sempre essa foi a melhor opção. Os diferentes equipamentos também permitem, então, determinar o modo de administração da pressão. Pode ser contínuo ou intermitente. Então, a mais comum, como eu falei, é o contínuo. O contínuo é aquela pressão que você determinou ser mantida o tempo todo. Existe o modo intermitente, que o aparelho ele liga e desliga de forma repetida. Então, a gente pode alternar 5 minutos dele ligado e 2 minutos dele desligado. E nesse meio do caminho entre o intermitente e o contínuo, existe o variável. Ele fornece um ciclo suave entre 2 níveis diferentes de pressão. Foi demonstrado que a formação de novo tecido de granulação é maior no modo intermitente do que no modo contínuo. Por outro lado, o modo intermitente ele pode ocorrer dor. Por que ocorre essa dor? O paciente está ali submetido a uma pressão e ela tem uma mudança abrupta da pressão. E ele sente essa mudança. Em alguns casos, isso é sentido como dor. Então, tem que ponderar e tem que pesar entre a ideia é que o modo intermitente é melhor que o contínuo no sentido de granular, só que do outro lado a gente tem a dor. No entanto, a gente tem que considerar que novos ciclos de pressão, sem chegar no zero, mas apenas diminuindo a sucção, uma pressão menor, para 50%, por exemplo, a gente vai lá, configura 120 e 60, devem ser capazes de manter o maior grau de formação de vasos sanguíneos e também uma diminuição significativa na dor em comparação com o grupo intermitente que chega a zero, o tradicional.
Assim, usando o modo variável da pressão negativa, o desconforto do paciente diminui, mantendo efeitos superiores de cicatrização de ferida, como o modo intermitente. A terapia aplicada em modo intermitente, então, ela produz uma estimulação mecânica do leito da ferida, tipo uma massagem, e maiores estímulos circulatórios, oxigenação e formação de novos vasos, e provavelmente um risco menor de ocorrência de dano por falta de sangue isquêmicos. Então, se recomenda que a terapia deva ser aplicada em modo contínuo nas primeiras 24 horas e depois, provavelmente, se você quiser esses efeitos de granulação mais rápida, mudar para o modo intermitente, mas não a zero, né? O variável aí que vá uma pressão entre um pico e uma pressão menor. Num estudo, então, para vocês terem uma ideia, a potência da proliferação de uma bactéria, a Escherichia coli, foi maior sob a pressão negativa intermitente, em vez da pressão negativa contínua, e maior sobre com a pressão intermitente com ciclo curto do que com o ciclo longo. Então, o que a gente pensa, então? Se a bactéria proliferou mais na intermitente. Então, quando está muito infectado, a gente não vai usar intermitente. O modo contínuo ainda é uma opção mais usada. A literatura apoia a cicatrização usando o modo intermitente, mas a prática clínica não é o que é feito, né? Então, a gente costuma deixar contínuo no paciente. No entanto, em condições especiais de ferimento, quando a ferida envolve estruturas como o peritônio, entre os dedos, lesões de tunelamento, esternotomia, presença de altos níveis de exudato, ou usar a pressão negativa em enxertos ou pele, flap de pele, o modo contínuo é a opção de escolha. Então, está drenando muito, você vai por menos 125 contínuo. Não teve dor, mantém. Parou de drenar, objetivo é cicatrização, você vai mudar para menos 80 e vai tentar mudar para um modo intermitente. Isso vai acelerar muito a cicatrização do paciente. Muito bem, obrigado. Esse aqui foi a aula de hoje. Só para vocês terem uma ideia, para a próxima aula, vamos continuar discutindo, então, os outros assuntos. E eu vou aproveitar a aula de hoje para fazer a introdução do nosso curso presencial que a gente está desenvolvendo para um dia de imersão em lesões de pele, voltada aí para o pessoal que tem acompanhado as nossas reuniões de segunda-feira, com o módulo prático, teórico-prático. A parte de teoria aí vai ser revisada presencialmente, de uma forma presencial. A gente sente muita falta ainda aí por causa da pandemia, né? Mas aí agora começou a liberação para esses cursos, a gente está planejando todos os tópicos que a gente viu e mais tópicos ainda, principalmente os de novas tecnologias, mas a gente vai ter a parte prática, a gente vai poder pegar nos curativos e, na sequência, o segundo módulo de terapia de pressão negativa avançada, que a gente vai poder fazer os curativos, né? Então, é uma parte bem interessante. Vai ser um dia de imersão. E eu deixei o telefone lá da clínica, esse WhatsApp, para quem tiver interesse, amanhã mandar uma mensagem demonstrando interesse, porque eu vou já começar a montar as primeiras turmas. E dentro dessa formação de turmas, eu estou conversando aí com patrocinadores, e a ideia é que nossos cursos aí, pelo menos esses primeiros cursos, sejam gratuitos para quem tiver interesse. Vai ser um dia bem interessante aí de imersão, aí de formação de redes, né, network, de troca de experiências, de conversar, discutir, apresentar casos, tirar dúvidas, né, porque aqui na aula online é muito unidirecional, e na aula presencial a gente tem bastante interação. Aí, espero que vocês gostem. Aí, se possível, mandem o WhatsApp amanhã ainda. Então, é isso aí, pessoal.